Começa agora mais um programa Municipalismo em Ação aqui na sua TV Assembleia. Veja os destaques dessa edição. TCU promove seminário sobre controle e fiscalização. Estudo vai apresentar a situação econômica dos municípios. Projetos fomentam agroindústrias em Mato Grosso. Embaixador da Alemanha visita obras da Copa. CNM debate a integração dos municípios de fronteira. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora. A MM, em parceria com o TCU e a CNM, realiza um seminário de controle de contas da União e os municípios. O objetivo é repassar informações sobre a aplicação da legislação fiscal e controle na administração pública. Prefeitos e servidores de vários municípios participaram na Associação Mato Grossense dos Municípios do Seminário Nacional de Controle de Contas da União e dos Municípios. O evento está sendo promovido em todos os estados pela Confederação Nacional dos Municípios e Tribunal de Contas da União. Em Mato Grosso, a MM foi parceira na realização do seminário, que tem como objetivo repassar informações sobre as questões envolvendo a efetiva aplicação da legislação fiscal e das demandas de controle, além de atender às exigências e controles que os municípios devem ter em relação ao TCU, incluindo a orientação referente às práticas adequadas de final de mandato. As funções institucionais do Tribunal de Contas da União foram apresentadas aos participantes entre os diversos temas abordados durante o seminário. A palestra foi proferida pelo auditor fiscal de controle externo do TCU, André de Oliveira Acevedo, que falou sobre as funções de fiscalização e controle do órgão. Segundo André, entre as funções do TCU destacam-se as seguintes: fiscalizadora, judicante, processos, sancionadora, corretiva, normativa, consultiva, informativa, educativa e de ouvidoria. Pelo número de tomadas de contas especiais que nós recebemos, a função judicante ela aparece mais aí como um fator de interferência na gestão dos municípios. Até porque muito da jurisprudência do tribunal, algumas coisas que interferem em critérios para os municípios operarem recursos públicos federais, acabam aparecendo da jurisprudência do julgamento desse tipo de processo. O Plano Safra da Agricultura Familiar, lançado pelo governo federal, destinou recursos para operações de custeio e investimentos para o setor. O plano prevê ainda recursos para agroindústrias. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013, lançado pelo governo federal, disponibilizou no mês de julho 18 bilhões de reais para operações de custeio e investimento à agricultura familiar com juros menores que a inflação. O objetivo é financiar o investimento e a produção em mais de 4 milhões de reais de pequenas propriedades rurais em todo o país. O Plano Safra prevê ainda um investimento para financiar agroindústrias familiares de 500 mil para o valor de 130 mil reais. Aumentou ainda a cobertura de renda do seguro da agricultura familiar, de 3,5 mil para 7 mil reais. Recentemente, o governador do estado, Silval Barbosa, anunciou o programa Mato Grosso Integrado, que deverá beneficiar o escoamento da produção agrícola. O programa vai atender 41 municípios e eixos de integração regional, com obras de pavimentação de mais de 2.000 quilômetros de rodovias estaduais. Os municípios foram escolhidos estrategicamente por não possuírem nenhuma ligação por via pavimentada aos principais eixos viários do estado. O presidente da AMM, Meraldo Figueiredo Sá, explicou como esse investimento na manutenção de rodovias reflete diretamente no escoamento da produção das agroindústrias de Mato Grosso. Uma melhor rodovia, ou seja, uma rodovia pavimentada, ela traz dividendo e muito para a cidade. Com esse programa que nós temos da agroindústria, que nós queremos fortalecer as agroindústrias no estado de Mato Grosso, com projetos, com inclusão dos consórcios, vem realmente casar uma coisa com a outra. É o Estado fortalecido, o municipalismo fortalecido e, consequentemente, as produções fortalecidas dentro do estado de Mato Grosso. Mato Grosso estreita relações com a Alemanha visando a preparação da Copa de 2014. O embaixador alemão visita canteiro de obras em Cuiabá. O potencial econômico de Mato Grosso, as oportunidades de investimentos nas áreas de mineração e agronegócio, com a chegada do Mundial de 2014,
foram apresentados ao embaixador da Alemanha no Brasil durante reunião realizada na Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo de 2014. A Copa é um grande canal de comunicação com o mercado investidor externo. Então a ideia da Secopa é essa, e da Secretaria de Indústria e Comércio também é essa prospecção internacional. A iniciativa estreita o relacionamento do Estado com a Alemanha, país com larga experiência em organização de grandes eventos, a exemplo da Copa do Mundo em 2006. A parceria é vista com bons olhos pelo secretário da Secopa, Maurício Guimarães. A Alemanha fez uma Copa recentemente e já tem uma experiência em grandes eventos, e nós fizemos um compromisso de aprofundarmos essa relação e eles poderem contribuir com o Mato Grosso na realização da nossa Copa aqui. A comitiva visitou o canteiro da Arena Pantanal, que já está com 45% da obra concluída. Na oportunidade, tiveram acesso às informações sobre os aspectos do projeto, principalmente com relação à preocupação com o meio ambiente e as ações sociais desenvolvidas pela Secopa. Ao que tudo indica, os visitantes saíram com boas impressões do que viram, sobretudo pela organização dos projetos. A gente percebeu que realmente está tudo muito bem planejado, estão seguindo de acordo todo o projeto, né, o planejamento. Então hoje a gente já sabe certinho quais são os requisitos e aonde que a Alemanha pode estar entrando. Mato Grosso é um estado muito importante para a economia brasileira. Estamos optimistas que nós podemos trabalhar juntos de uma maneira muito frutuosa. Um estudo sobre a situação econômica e financeira dos municípios está sendo coordenado pela AMM em parceria com o governo do estado. O trabalho será feito em todos os polos regionais. Um estudo detalhado sobre a situação econômica e financeira do estado e dos municípios está sendo coordenado pela Associação Mato Grossense dos Municípios em parceria com o governo do estado. O trabalho consiste em um levantamento completo da situação atual dos municípios de Mato Grosso, com a análise dos potenciais e limitações, visando apresentar propostas práticas para a reprogramação estratégica do estado. A primeira fase consiste em uma avaliação detalhada da situação econômica e fiscal do governo estadual e da economia do estado. Na primeira etapa também constará os principais indicadores de desemprego e evolução do estado e dos municípios. Já na segunda fase será a análise da gestão do estado e a abordagem dos desequilíbrios decorrentes do endividamento estadual, a base de arrecadação, a despesa pública, além da distribuição dos recursos e da logística. A terceira fase vai contemplar a elaboração de uma agenda para ação imediata, conclusões e recomendações. Com os dados obtidos, será elaborado um documento síntese contendo o quadro geral de políticas recomendadas e agenda para ação imediata. O documento será acompanhado por uma apresentação elaborada nas etapas anteriores, com a contribuição da equipe da AMM, da classe política e das lideranças do setor privado. O FPM é uma das principais receitas das prefeituras. O técnico do TCU explica como é feita a distribuição desses recursos. O cálculo referente ao repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, realizado pelo Tribunal de Contas da União, foi uma das pautas do Seminário Nacional de Controle de Contas da União e dos Municípios, realizado na AMM. O FPM é composto de 23,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Os cálculos para a distribuição do recurso são feitos a partir dos dados de população e renda per capita fornecidos pelo IBGE. O TCU efetua o cálculo do coeficiente individual do FPM para cada grupo do fundo, dividido em capitais, municípios do interior e os que possuem mais de 142 mil habitantes, chamado Grupo Reserva. A função do TCU é apenas calcular e fixar os coeficientes de participação na distribuição de recursos tributários da União, fiscalizar sua entrega aos beneficiários e acompanhar, junto aos órgãos competentes da União, a classificação das receitas que dão origem às repartições. Uma vez transferidos para os estados e municípios, a competência para a fiscalização da aplicação dos recursos é dos tribunais de contas estaduais ou municipais, quando houver. Para o cálculo do FPM, o IBGE irá publicar no Diário da União, até o dia 31 de agosto, a relação das populações por estados e municípios.
Para amenizar possíveis prejuízos, os municípios têm um prazo legal de 20 dias após a publicação dos dados populacionais para contestar as informações e solicitar uma correção. O auditor de controle externo do TCU, Cláudio Vargas Rodrigues, falou sobre a expectativa para os coeficientes de 2013 do FPM. Se você for olhar a série histórica dos coeficientes, você não vai ver assim, muita modificação. Eles estão se mantendo mais ou menos ao longo dos anos, ok? O problema é que precisa haver uma atualização na forma do cálculo. A coordenadora jurídica da AMM, Débora Simone Faria, falou em entrevista sobre alguns procedimentos para as eleições deste ano. Doutora, nós estamos aí já às portas das eleições municipais e, é claro, a preocupação de todos, principalmente dos candidatos prefeitos, tanto a reeleição ou não, é o que se deve ou não fazer durante essas eleições. Já está vedado, proibido, que o prefeito que está em reeleição autorize que o município faça a propaganda institucional. Mas aí as pessoas chegam e me ligam e perguntam, doutora, mas a propaganda nossa não tem o nome do nosso prefeito, não tem o slogan do nosso prefeito, não tem nada que ligue o município ao prefeito. Ótimo, mas é vedado, mesmo que não contenha essas informações lá. Então é vedado, isso é ponto pacífico, é para determinar, não se faça propaganda, nem em rádio, nem em televisão, nem em revista, e nada. Durante 3 meses. Durante todo esse período agora, durante esses 3 meses, tá? Por quê? Porque há uma determinação expressa que é vedado. Quem não vai à reeleição? Quem não vai à reeleição não tem problema nenhum. Isso ele pode fazer sem problema nenhum. Essa norma é para aquele que está em campanha. E esse que está em campanha e aquele que não está em campanha podem inaugurar obras? O que está em campanha não pode inaugurar obra. Municípios realizam diversos eventos neste mês. Confira a agenda. Mais 5 municípios vão comemorar aniversário em agosto. No dia 6, a festa será em Pontes e Lacerda. Torixoréu vai comemorar no dia 10. No dia 18, será a vez de Nova Santa Helena. Em Nova Monte Verde, os festejos vão ocorrer no dia 19. E para fechar o mês, Nova Maringá no dia 26. Rio Branco vai realizar nos dias 11 e 12 de agosto a festa de São Roque. A programação inclui shows, carreata, quermesse, alvorada festiva, procissão, entre outras atrações. De 8 a 10 de agosto, será realizado em Cuiabá o primeiro Congresso Brasileiro de Áreas Úmidas. Na programação, destaque para o Congresso Científico, workshop e minicursos. A Confederação Nacional dos Municípios apresentou um relatório para debater temas relacionados aos municípios da região de fronteira. A proposta prevê políticas de saneamento básico e o reforço na segurança pública. A Confederação Nacional de Municípios apresentou durante a 3ª reunião da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira um relatório feito pela instituição em 2008 para debater temas importantes para os municípios da região de fronteira. O relatório serve como documento de posição dos municípios brasileiros para as questões de fronteira. Algumas das propostas foram aceitas, como a criação da Comissão Interministerial para priorizar a fronteira na estratégia de desenvolvimento do governo federal, além dos comitês binacionais de fronteira. O relatório apontou também a proposta de integração nas políticas de saneamento básico e o aumento de contingente policial na região. No país, são 588 municípios integrantes da região de fronteira. Um estudo encomendado pelo governo federal mostra um panorama negativo em relação ao IDH desses municípios. Em 2011, Mato Grosso foi o 6º estado a instalar o Comitê Estadual para o Desenvolvimento e Integração de Políticas Públicas na Faixa de Fronteira. O objetivo é discutir os problemas que afetam os municípios mato-grossenses e bolivianos, visando implantar ações que solucionem as questões sociais, econômicas e de segurança pública.
Composto por 14 secretarias estaduais e 28 municípios, o comitê representa uma região com cerca de 500 mil habitantes. Os municípios de fronteira possuem o menor índice de desenvolvimento humano do estado, assim como a renda per capita mais baixa. E a CNM realizou em Cuiabá uma oficina sobre finanças e tributos municipais. A capacitação foi realizada em parceria com a AMM. A AMM sediou a 28ª Oficina Técnica de Finanças e Tributos Municipais, realizada pela Confederação Nacional dos Municípios. Serão, ao todo, 50 oficinas em todo o país. O evento contou com a participação de servidores de vários municípios e teve o objetivo de oportunizar discussões e propor debates sobre temas relativos à área tributária e levantar as principais demandas das prefeituras nesse setor. O consultor da CNM, Eudicípio, apresentou durante a oficina a previsão de que nos próximos 10 ou 15 anos, os royalties serão a principal fonte de receita distributiva no Brasil, superando a arrecadação do ICMS e FPM. Ciper ressaltou para os participantes que a luta atual é pela distribuição igualitária dos royalties, uma das principais reivindicações da pauta municipalista. Ele explicou que, caso seja aprovada a proposta da distribuição igualitária entre todos os 5.563 municípios, a metodologia utilizada para a partilha dos recursos será a mesma adotada para o FPM, com índices que variam de acordo com a quantidade de habitantes. A oficina técnica debateu, além dos royalties, temas como as novas alternativas de incremento de receita, o ISS cartão de crédito, o panorama do Simples Nacional, microempreendedor individual e sobre o imposto territorial rural. O programa Municipalismo em Ação termina aqui. Fiquem com Deus e até a próxima edição.